Meus irmãos, vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versículos 3 a 14. Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 14. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todos juntos, o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 11, todos juntos? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Meus irmãos, todos nós que estamos em Cristo somos filhos adotivos. Filhos adotivos de um Pai gracioso. Exceto Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, o Filho unigênito, o primogênito da criação, exceto Jesus, todos os outros filhos de Deus são filhos adotivos. E essa adoção, ela foi concebida na eternidade. Ele nos predestinou nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Somos todos filhos adotivos. E nós vamos entender que o propósito eterno de Deus é nos tornar seus filhos. Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 14, nós vemos a doutrina bíblica da eleição, a adoção de Deus Pai em Cristo pelo Espírito daqueles que pela fé se entregaram a Jesus, e nós vemos uma ação da Trindade. Trindade é um termo latino, não está na Bíblia, mas nós cremos na doutrina bíblica da Trindade. Por quê? Porque essa doutrina crê em Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
Então, se você olhar para a sua Bíblia, eu quero que você olhe, você vai perceber a ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A minha proposta não é expor esse texto, mas, tendo outros textos bíblicos, tentar entender a doutrina da adoção. Mas a gente, para entender a doutrina da adoção, nós temos que crer, entender e perceber o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito fez na história da redenção para que a adoção fosse estabelecida. Vamos lá? Versículo 3 diz o quê? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando de Deus o Pai. Nós fomos amados pelo Pai, escolhidos pelo Pai em Cristo. E o versículo 6 diz o fim último dessa escolha, deste amor. Para o louvor da glória da sua graça. Somos filhos de Deus, filhos adotivos. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Versículo 5. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A partir do versículo 7, nós temos a ação do Deus Filho. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Fomos amados pelo Pai, e a partir do versículo 7 nós entendemos que fomos redimidos pelo Filho, pelo sangue. Temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E por que o sangue de Jesus foi derramado? Para o louvor da sua glória. Ele fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E por fim, versículo 13, vai nos dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo. O selo de pertencimento, de propriedade, a garantia é o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. E o que diz a última parte do versículo 14? Em louvor da sua glória. Amados pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito. Olha que bênção. Fomos adotados por Deus e essa adoção não pode ser anulada. Que bênção. Deus nos escolheu. Faz parte do seu decreto eterno. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para que fôssemos filhos. Esse é o propósito eterno de Deus, nos tornar seus filhos. Então, Joel Bick, ele diz assim, vamos ler todos juntos? Adoção é um ato da graça de Deus pela qual Ele nos escolhe, nos chama para si mesmo e nos concede privilégios e bênçãos por sermos seus filhos. Nós somos filhos de Deus, agora somos filhos de Deus. É o que João vai dizer. No capítulo 13, o texto lido, amados, agora somos filhos de Deus. Quando João expressa isso, agora somos filhos de Deus, é porque outrora nós não éramos. Nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência e filhos do diabo. Mas a graça de Deus se manifestou. Deus, o Filho, foi enviado pelo Pai para nos resgatar do poder da morte, do inferno, do pecado e de Satanás. Então nós podemos dizer, agora somos filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas de Deus. Então foi a vontade de Deus que nos fez filhos seus. Foi a vontade de Deus que fez com que eu e você fôssemos gerados. Olha, nós fomos gerados no coração de Deus.
na eternidade. Isso é irrevogável. Essa adoção, em outras palavras, nós que fomos escolhidos por Deus, não há devolução para nós mesmos. Deus nos aceitou em Cristo, apesar do pecado. Isso não é bênção? A maior das bênçãos? Somos filhos de Deus. A grande questão aqui é se você que está nesta noite aqui na igreja ou nos acompanhando pela internet, se você tem Jesus, se você está em Cristo. Porque se você está em Cristo, você pode dizer como Pedro, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. É um fato. E esse fato é resultante do ato gracioso de Deus. Olha só o que essa próxima citação diz. A adoção é um ato da graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos. Deus nos trata como não merecemos. Nós merecemos a morte, o castigo eterno. E aquele que age com graça trata o outro como ele não merece. Então não está baseado no mérito. Então essa citação ainda é de Joel Bick, ele diz assim: a adoção é um ato da graça de Deus, pela qual por nada no pecador, mas completamente pelos méritos da vida e morte do Salvador, o eleito, aquele que foi escolhido, predestinado antes da fundação do mundo, de acordo com o que está escrito nos versículos 4 e 5 de Efésios 1. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, a adoção está fundamentada na eleição de Deus, que nos trasladou para a sua família. Para sempre. Louvado seja Deus, porque Ele nos escolheu, apesar de nós. As nossas escolhas são falhas, limitadas, egoístas, terrenas, materiais. É por isso que nós nos frustramos, nos decepcionamos com pessoas, porque as nossas escolhas são frágeis. A gente escolhe de maneira muito pequena. Eu não sei como você tem feito as suas escolhas. Como você escolhe os seus amigos, seus relacionamentos, seus negócios, o que você faz. Eu sei que quando você faz uma escolha, nós, humanamente falando, nós fracassamos, a menos que a gente recorra a Deus e peça sabedoria e discernimento. Mas a escolha de Deus é perfeita, apesar dele escolher pessoas imperfeitas. Ele escolhe por amor, por decisão. Deus decidiu escolher. Olha só o que o texto diz, o Deus que faz todas as coisas. O versículo 11 de Efésios 1, nele, digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus fez conforme o conselho da sua vontade. Ninguém o aconselhou. Ninguém. Ele fez conforme quis, conforme predeterminou, conforme escolheu. Ele escolheu você. Talvez você não escolheria você, mas Deus te escolheu. E você pode dizer, agora sou filho de Deus. Agora sou filho de Deus. Meus irmãos, por que Deus nos escolheu? O texto vai dizer, para sermos santos. Versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. Nós vamos perceber então que a adoção resulta num novo relacionamento.
nós passaremos a ter um novo relacionamento com Deus, com o mundo e com a família de Deus. Você que foi adotado por Deus, escolhido por Ele antes da fundação do mundo, para viver uma vida santa e irrepreensível perante Ele, e em amor foi predestinado para Ele, você vai viver uma nova forma de vida, novos relacionamentos. E isso é resultante da regeneração, porque nós fomos gerados pela palavra. O Filho de Deus só é Filho de Deus porque ele passou pela regeneração. Ao ouvir o Evangelho, ele se rende à pregação do Evangelho, que é Jesus, ele se arrepende dos seus pecados, ele publica a sua fé, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e agora ele tem uma nova forma de viver. Então não é algo teórico, filosófico, não é algo apenas para verbalizar, é vida. E a gente vai perceber que é vida na vida, é relacionamento. Isso vai envolver a relação com Deus, a relação com o mundo lá fora, a sociedade que não nos conhece, que não nos recebe, o mundo, esse sistema mau, e o povo de Deus, a igreja de Deus. Deus quer que os seus filhos, a quem Ele ama, tenham o seu caráter. E para isso Ele toma providências e mudanças acontecem. E aí nós temos alguns textos bíblicos que vão nos ajudar para entendermos essa mudança nesses relacionamentos. E aí você vai viajar comigo nas Escrituras agora. Eu quero ouvir barulho de Bíblia mexendo assim, ó. Vamos lá? Romanos 8,15. Abra lá a sua Bíblia. Romanos 8,15. Agora somos filhos de Deus. E o capítulo 8 de Romanos já começa agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 15, vamos ler todos juntos? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Os filhos de Deus também sofrem. Os filhos de Deus passam por privações, provações, de sabores, tristezas, mas se sofremos com Ele seremos glorificados. Um pouco mais à frente a gente vai entender o porquê do sofrimento. Romanos 8, 28, diz assim, eu não preciso nem pedir para você abrir a Bíblia, né? Sabe de cor, não sabe? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Até aqui a gente sabe quase de cor. E o versículo 29? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Não sei se vocês perceberam a conexão desse texto com Efésios, que é o texto base. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo nele, em amor, segundo o conselho da sua vontade. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? Os filhos adotivos
de Deus, que entram numa relação igual a Jesus, o Deus Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Olha só o que diz o versículo de número 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tiago 1, 16 e 18 agora, mais à frente um pouco, depois de Hebreus. Tiago 1, 16 e 18. Vamos ler todos juntos? Tiago 1, 16 até o 18. Leamos. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meus irmãos, duas verdades importantíssimas aqui. A primeira é que Deus Pai, Pai das luzes, ele não muda, não tem sombra de variação. Sua vontade é perfeita, soberana. Ele é Deus, ele é Pai. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Então, se você pedir ao Pai, orar ao Pai, você pode receber do Pai dádivas boas, perfeição, porque isso vem dele. A segunda verdade importantíssima é que ele nos gerou segundo o seu querer. Lembra de Efésios, que acabamos de ler? Conforme o conselho da sua vontade, ele fez todas as coisas, inclusive nos gerar pela palavra da verdade. Os filhos de Deus, adotivos, foram gerados pela palavra da verdade. Ora, o que é a verdade? A verdade é a palavra encarnada. Jesus disse, eu sou a verdade. E essa palavra da verdade, que é Cristo, o evangelho da salvação, uma vez crida, para que as pessoas creiam nessa palavra, nós precisamos pregá-la, testemunhá-la, vivê-la. E a partir do momento em que a palavra da verdade é anunciada, as pessoas recebem vida, recebem Jesus, que é a vida, pois ele que disse que é a verdade, também disse que é a vida. E nós que estamos aqui e que agora podemos dizer que somos filhos de Deus, só podemos dizer porque ele, o Deus que não muda, o Deus que é o Pai das luzes, ele quis nos gerar pela palavra da verdade, pois segundo o seu querer. Mateus 7, volta lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos perceber como esse relacionamento com Deus vai mudando a nossa forma de entender a vida aqui na terra. Mateus capítulo 7. A dinâmica da oração. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Jesus incita os seus discípulos a orar e ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha só a dinâmica da oração. Pedi, buscai, batei. Você pede. Pede para quem? Para Deus o Pai. O Pai que conhece as necessidades dos seus filhos. E sabendo da necessidade maior das suas criaturas, ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, morrer a nossa morte, morte de cruz, para nos dar vida, a vida de Cristo. E agora podemos dizer que somos filhos de Deus, porque Jesus morreu, porque ele se entregou. E esse Jesus disse aos seus discípulos, peçam,
Mas não apenas peçam. A dinâmica nos leva a um movimento. Busquem. Só pedir é insuficiente, não basta. Eu vou orar ao Pai, a Deus, e apresento a Ele as minhas preocupações, os meus planos, projetos pessoais, dificuldades que eu tenho enfrentado, e eu fico esperando, aguardando. Não. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Olha o movimento, alguém que está buscando. O verbo buscar é sinônimo do verbo procurar. Em espanhol é assim, né, professor? Buscar. Você está buscando. Você está procurando o quê? Se você vai procurar, você vai encontrar, você vai achar. Mas para você achar e encontrar, você tem que se movimentar. Né? É o caça ao tesouro aí, né, da UCP, da UPA. O pessoal apaga as luzes aqui, esconde um monte de coisa para a igreja, e aí nós vamos encontrar. Precisa se movimentar. Só pedir e ficar braços cruzados, os céus não se moverão. E se você não se mover, nada vai acontecer. Mas tudo bem, ok, eu me movimentei, eu me preparei, eu lutei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu fui atrás e a porta não se abriu e eu estou batendo. E não abre. O que Jesus ensina a gente a fazer? A bater. Bata, bata, vai abrir. Não no seu tempo. É insistência, perseverança, persistência de quem não desiste, porque sabe que Ele vai abrir a porta. Ele, não nós. E só toma um cuidado, que a sua persistência não seja envolvida com uma obstinação, porque às vezes você está batendo na porta errada. E aí, a porta não vai se abrir. Então peça sabedoria a Ele, que Ele vai te dar o discernimento. Por quê? Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? O homem, né? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Meus irmãos, olha o relacionamento com o Abba, com o Pai. Ele dará coisas boas. Eu posso te dizer que além da bênção de você poder dizer, agora sou filho de Deus, você pode confiar que o que Deus tem para você são coisas boas. Coisas boas da parte de Deus acontecem na vida dos seus filhos. Filhos que foram escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Perceba, nós tratamos a salvação, eleição. Você foi escolhido por Ele para a vida eterna. Mas este Deus eterno, Ele também cuida das nossas necessidades terrenas, materiais, preocupações. Para tanto, peça, busque e bata. E aguarde a vontade do Pai Celeste, que dará coisas boas. Mas Lucas vai dizer, na versão de Lucas, que Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo é a força, o poder, a presença de Deus que nos fortalece em meio às tentações. E nós vamos prosseguir até a eternidade em Cristo Jesus. Temos mais 2 textos. E o texto de Hebreus, abra lá em Hebreus, ele vai falar desse Pai amoroso. Esse Pai celeste que ama. E porque ama, disciplina. Hebreus capítulo 12. Os versículos 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há
que o pai não corrige? Esse pai eterno, ele corrige os seus filhos, ele disciplina em amor, ele vai mudando o nosso coração, moldando o nosso caráter. Isso envolve as nossas palavras, as nossas atitudes, a forma como a gente se relaciona entre nós na igreja, em casa, relacionamento conjugal, como você trata a sua esposa. Se você é um filho adotivo de Deus, você precisa tratar muito bem, com amor, a filha adotiva de Deus, porque Deus a escolheu antes da fundação do mundo. E antes de ser sua esposa, ela é filha de Deus. E isso serve para, como é dia dos pais, né? Serve o inverso. Você, mulher também casada, precisa tratar muito bem esse filhão de Deus que está do seu lado aí, viu? Ele ama, ele escolheu amar, ele decidiu amar. E nós também devemos, nos nossos relacionamentos, tratar bem os outros filhos de Deus. Agora tem alguns filhinhos de Deus aí que parece que são filhinhos do papai, né? São os escolhidos, os preferidos de Deus. E acaba destratando os outros filhos. Isso não tem nada a ver com escolha e predeterminação de Deus. Alguns são filhos mimados. Mas estes passam mais pela disciplina e dói, né? Como dói quando Deus trata. Mas ele trata porque ele é pai, porque ele ama. E aí você pergunta, Deus, por que eu? Meu pai. Quem cresceu com muitos irmãos sabe como é que funciona, né? A casa, né? Quando um faz alguma coisa, joga a culpa no outro, né? E quando alguém é tratado e é disciplinado, ele conta o que o outro fez para ver o outro apanhar também, não é assim? Hoje em dia não pode disciplinar a criança com vara, com cinta, vara de marmelo, porque senão vai traumatizar a criança e é perigoso um processo, hein? Só que é o seguinte, a autoridade bíblica temos para usar a vara. Só não vai fazer como aquele povo fanático que ungiu com óleo a vara e quase matou a criança. Não é isso que a Bíblia diz. Mas é disciplina. E nós, pais terrenos, nós nos preocupamos com coisas boas para os nossos filhos. E segundo a Bíblia, a vara da disciplina livra o nosso filho do inferno. Então toma cuidado, viu? Para também não mimar o seu filhinho, a sua filhinha, mas eduque-o, ensine-o, admoeste-o na palavra. Os nossos filhos precisam ouvir muitos nãos, muitos sims também, mas na palavra, em amor. Muito bem, para a gente encerrar aqui, 1 João 3. O relacionamento com Deus Pai, Abba, o relacionamento entre nós. E 1 João, ele vai tratar muito desse relacionamento com o mundo, né? Parece que é um relacionamento conturbado, conflituoso. Porque diz assim, capítulo 3 de 1 João, versículo 2, diz assim: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Você é filho de Deus, adotivo, escolhido por ele, que está preocupado com o aplauso do mundo, com o reconhecimento humano, você está se iludindo. Capítulo 2, João vai já tratar isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está nele. O mundo vai passar. As suas concupiscências, os seus desejos, as suas ilusões. Aquele que fizer a vontade de Deus, o Pai, permanecerá para sempre. E agora nos versículos 14, 1 João 3, no versículo 14, vai dizer assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E aí você volta em Romanos 8, 29, e fala que ele, Jesus, é o primogênito entre muitos irmãos. Então a adoção afeta essa relação da família de Deus. Nós estamos unidos aqui, somos unidos, não por conta das nossas afinidades, predileções, preferências, não.
Nós somos família em Cristo. Em Cristo Jesus. Então você precisa me aceitar como seu irmão em Cristo, apesar de mim. Porque eu te aceito em Cristo, apesar de você. Essa é a tônica do texto. Entre muitos irmãos. Entre os irmãos não pode haver ódio. Porque o ódio revela morte. Mas nós passamos da morte para a vida. Mas aquele que não ama permanece na morte. Nós somos de Deus. João vai continuar dizendo: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. E como esse amor pode ser concreto, prático? Versículo 17, 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Meus irmãos, graças a Deus, fomos adotados por Ele antes da eternidade, segundo o conselho da sua vontade, e isso é irrevogável. Como é confortante saber que o ato de adoção da parte de Deus não pode ser anulado. O novo nascimento que recebemos, fomos gerados nele pela palavra da verdade, não pode ser desfeito. E a ressurreição para essa nova vida não pode ser revertida. Ou seja, você precisa viver como filho de Deus neste mundo. Ele te escolheu para que você viva uma vida santa e irrepreensível perante Ele. Porque se você viver assim perante Ele, o mundo não vai te reconhecer, não vai te aplaudir, mas você pode alcançar muitos no mundo para Jesus. Então viva como filho de Deus. Filho que confia no Pai, que depende dele, que espera nele e que o agrada. Até a volta do Filho de Deus. Quando Deus Filho voltar para buscar a sua igreja. Aqueles que foram amados pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo da promessa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.